tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Aleluia, obrigado, Senhor. Posso me achegar, Obrigado, Senhor. somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Desse Deus que tudo pode fazer nas nossas vidas. Talvez você chegou aqui nessa noite entristecido. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma preocupação. Talvez você chegou aqui nessa noite buscando uma resposta de Deus. Quarta-feira eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra, e eu usei um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Livro de Abacuque, capítulo de número 3, lá, Abacuque, ele nos traz uma lição de vida maravilhosa. Lá ele começa dizendo, ainda que os problemas venham sobre a minha vida, ainda que as dificuldades batem na minha porta, ainda que eu não veja o fruto dos dias de oração, dos dias de busca da presença de Deus, uma coisa eu sei, eu sempre vou me alegrar no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que eu tinha no meu coração para falar, eu acho que o irmão Luiz já falou. O Espírito Santo confirmou. E através dos louvores também, que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos a liberdade para adorar, nós temos a liberdade para levantar as nossas mãos, para glorificar. Na presença de Deus nós somos curados, na presença de Deus nós somos restaurados. E o que Jesus diz para nós essa noite é o seguinte, Mateus 11 e 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E somente na presença de Deus, somente na presença do Senhor, a gente tem essa segurança, a gente tem essa paz. Glórias a Ti, Jesus. Louve a Deus. Louve a Deus, igreja. Somente Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não perca o seu tempo, que é tão pouquinho e é tão especial nesta noite, de estar aqui na casa dEle. Louve a Ele, adore a Ele, entrega tudo a Ele. Não se preocupe, Deus está contigo. Santo é Teu nome, Jesus. Obrigado, ó Pai. Tu és santo, Jesus. Tu és digno, Jesus. Sua presença é real.
aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Amém? Estenda as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, e te agradecer pelas vidas das nossas crianças, Senhor. Ó Jesus amado, Senhor, eu te peço, Senhor, nesta noite, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a cada criança, Senhor. Ó Jesus amado, e eu creio, Senhor, no teu poder, Senhor. Enche, Senhor, as nossas crianças do teu Espírito até transbordar, Senhor. No teu nome, Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Pode ficar aí, crianças, não sai não. Eu tenho um pedido de oração aqui, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, está aqui nas minhas mãos, Senhor, um pedido, Senhor, de uma família, Senhor. Senhor, tu conheces, tu sabes, Senhor, o que está escrito neste papel, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor já entrou com providência, o Senhor já libertou, o Senhor já curou, Senhor. No teu nome, Jesus, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode subir sem correr. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Eu quero nessa noite compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, e eu gostaria de falar a respeito de um padrão de Deus para as nossas vidas. Deus tem um padrão para a minha vida e para a sua vida, e para Deus, quando Ele estabelece um padrão, o que importa é esse padrão, e a Bíblia relata maneiras de chegar até esse padrão estabelecido por Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 6, para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Daniel, capítulo de número 6. A partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um
espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Amém? Glória a Deus. Pai celestial, te louvamos nesta noite, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez e tem feito no nosso meio. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração. O Senhor nos dê, ó Pai, entendimento daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Abençoa cada um que aqui está. Fala conosco de uma forma especial, nos auxiliando, nos ajudando nas nossas limitações e permitindo que nós possamos alcançar o padrão que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Eu peço isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. O retorno está muito alto aqui, se puder abaixar um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse texto fala de um homem que tem, segundo a palavra de Deus, um espírito excelente. E o padrão de Deus para as nossas vidas, ele se chama excelência. Não há nada que nós possamos fazer para Deus que seja menor que excelência e agrade ao Senhor. Tudo na nossa vida deve ter um padrão de excelência. O nosso procedimento diante de Deus, na nossa vida cotidiana, deve ser um padrão de excelência. E como nós vamos chegar a esse padrão de excelência? A Bíblia revela coisas grandiosas para a nossa vida, e nós precisamos estar atentos aos detalhes daquilo que a palavra de Deus estabelece para as nossas vidas. Muito mais do que houve em todos os tempos, hoje se faz necessário que o homem se volte para a palavra do Senhor, para que realmente o seu caráter possa ser lapidado e transformado, para que o homem alcance esse padrão de excelência diante de Deus. Nós comentamos aqui de manhã de alguns acontecimentos que temos visto aí pela mídia, nas redes sociais, a respeito de coisas terríveis acontecendo dentro do nosso país. Nós encontramos um estado sofrendo de uma forma ímpar, não dá para explicar. Lugares onde o caos está estabelecido, lojas sendo saqueadas, polícia aquarterada, dentro dos seus quartéis, sem poderem sair, e pessoas vivendo e expressando verdadeiramente aquilo que elas já são. Por que aquilo que elas já são? Porque nós podemos ver, eu creio que a maioria tem acompanhado, pessoas, conforme eu disse hoje de manhã, que entre aspas, são pessoas de bem saqueando lojas. Pessoas que, entre aspas, são pessoas intituladas, pessoas que vivem de certa forma num padrão de sociedade saqueando loja. E isso mostra que nós temos uma sociedade totalmente deturpada. Porque aonde há necessidade de polícia para estabelecer se pode ou não pode, demonstra que o caráter de pessoas está aquém daquilo que deve ser. É impossível imaginar alguém que tenha caráter, alguém que seja íntegro, se aproveitando de um estado falido, se aproveitando de uma decadência moral no país, saqueando lojas e levando coisas para sua casa que não lhe pertence. Isto mostra que, infelizmente, o nosso país está distante do padrão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Isso demonstra que a igreja, ela não tem sido tão relevante quanto parece que ela é. Que a igreja, ela tem se afastado dos princípios da palavra de Deus e não tem expressado o amor de Deus para a vida daqueles que o rodeiam.
Eu acho até interessante esse estado. O nome é bonito, Espírito Santo, e a sua capital é Vitória. E nós vemos uma decadência moral num lugar como esse. O porquê acontece tudo isso? Talvez olhando com a nossa visão, sem a lente, que é a palavra de Deus, nós possamos até dizer, olha, mas isso está acontecendo lá. Eu sinto dizer, se não houvesse polícia na nossa cidade, muitos, eu acredito que aqui ninguém, mas muitos estariam fazendo exatamente a mesma coisa. Sem perceber, o homem se distanciou da palavra de Deus. E a distância da palavra de Deus faz com que o homem fique com o caráter totalmente deturpado. E nós precisamos rever então alguns conceitos. E nós, como cristãos, nós temos sim responsabilidades. E nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades. A Bíblia relata a história de um homem chamado Daniel. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de quem era esse Daniel, de uma forma um pouco diferente. Segundo o texto que nós lemos aqui, a Bíblia fala que em Daniel foi encontrado alguém muito especial, uma pessoa cheia de qualidade, uma pessoa de referência, uma pessoa que tinha na sua vida um padrão, e o padrão de Daniel era um padrão de integridade, era um padrão de excelência. Ele se destacava dos outros. Ele se destacava de uma forma tão intensa que o rei, ao olhar para a vida de Daniel, vendo que seria bom para ele estabelecer que algumas pessoas pudessem estar cooperando com ele, mas ao olhar para a vida de Daniel, ele via que em Daniel havia algo diferente. E o rei então gostaria de estabelecer Daniel como o presidente, alguém com uma certa superioridade dentro do seu reino, pois nele havia um espírito excelente. Mas isso não começou nesse texto, isso começou na família de Daniel. O maior problema da nossa sociedade não são os políticos, o maior problema da sociedade não é o nosso voto, o maior problema da sociedade é a geração anterior à nossa, que infelizmente, moldado por uma forma de olhar para o mundo e para a circunstância, e de certa forma trazendo a tecnologia para a vida cotidiana, tem transformado a nossa sociedade em uma sociedade corrupta, sem caráter, sem moral e sem nenhuma qualidade. Mas ainda há tempo. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos trazer mudança para o nosso país. E toda mudança começa dentro do nosso lar. Por que não dizer dentro de nós? E depois estender para o nosso lar. Tudo o que está acontecendo é fruto daquilo que as pessoas aprenderam. Tem refletido na sua vida aquilo que as pessoas trouxeram para o seu dia a dia. Não é culpa das pessoas. Não é. É culpa daqueles que ensinaram. É culpa daqueles que não se posicionaram. É culpa daqueles que não disseram não quando havia necessidade de falar não. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Ainda hoje eu orava à tarde, pedindo a Deus uma palavra que pudesse ir de encontro àquilo que eu estava pensando para o dia de hoje. E Deus falou ao meu coração: nem sempre a visão ela é correta, porque nós temos uma visão formada por aquilo que que é colocado diante de nós. E eu, sem entender, orando, conversando com Deus, eu falei: então Deus, o que fazer então para se ter uma visão com excelência? E Deus falou ao meu coração: às vezes é necessário colocar uma lente. E aí eu fiquei sem entender nada. E comecei a conversar com Deus, falei: Deus, mas como assim colocar uma lente? Quer dizer que alguma coisa está errada? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: a lente é a palavra. Quando se olha as circunstâncias com a lente da palavra,
coisas que nós não conseguimos enxergar por uma visão deturpada, ela começa a aparecer. Ela começa a saltar diante dos nossos olhos. E aquilo que está em nós é que vai fazer a diferença e refletir no nosso dia a dia. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Na vida de Daniel havia excelência. Daniel não pensava como os outros. Daniel não era uma pessoa levada pelas circunstâncias. Daniel não era uma pessoa que foi moldada por aquilo que foi colocado diante dele. Não. Daniel era uma pessoa moldada por aquilo que a palavra de Deus regia na sua vida. Quando nós voltamos lá no capítulo 1, volte comigo por gentileza. O capítulo 1 relata a história de alguns jovens que num determinado momento de suas vidas, eles foram, de certa forma, tirados do seio da sua família, para ir até um reino, aonde nesse reino, os seus atributos adquiridos pudessem, de certa forma, ser usados a favor desse reino. Mas não da maneira que eles tinham aprendido. Havia, segundo o texto, necessidade de que algumas mudanças fossem implantadas em sua vida. E nós sabemos que a vida não é tão simples como se parece. Na nossa caminhada muitas coisas acontecem. E nós precisamos nos manter firmes nos propósitos que nós colocamos diante de Deus. Nós não podemos abrir mão por uma dificuldade ou por um intempérie na nossa vida, por alguma coisa que não deu certo. Porque lá no final, se nós nos mantermos firmes, buscando a presença de Deus na nossa vida, nós vamos encontrar vitória. Essa semana eu me alegrei muito com algo que aconteceu na minha vida, e eu até compartilhei com algumas pessoas da igreja. A minha filha se formou o ano passado e na sexta-feira foi a colação de grau dela. E eu comecei a refletir a respeito de algumas coisas. E eu sei que quem é pai pode dizer, e eu creio que sente ou já sentiu aquilo que eu senti. O maior sonho de todo pai é ver um filho formado, é ver um filho com um diploma nas mãos. E isso não é tão simples como se parece. O reitor da faculdade falou algo que me chamou a atenção. Ele disse, olha, infelizmente no nosso país, apenas 18% dos jovens têm acesso às universidades. E dos 18%, nem todos conseguem se formar. E aí eu comecei a relembrar das coisas que aconteceram, não no início da universidade, mas no início de tudo, lá no começo, lá na formação. E pensei a respeito de tudo isso, e me alegrei demais. Lembrei de coisas que aconteceram lá no primário, lá no ginásio, dos sonhos, das coisas que pleiteavam a mente da minha filha. E eu me lembro que quando elas entraram na faculdade, ela e a Vanessa, no mesmo dia. A Vanessa ainda não se formou, mas em breve vai estar se formando também. Eu creio em nome de Jesus. E elas vieram me procurar e elas disseram, pai, precisa comprar um livro. Eu falei, tá, e como é que funciona? O livro custa R$160, eu precisava comprar 2. E eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha cartão. E eu me lembro que eu comprei esse livro em 10 pagamentos. E eu fiz uma oração. E disse, Deus, eu não tenho possibilidade, mas o Senhor é fiel. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas, muitas dificuldades. Quem vê o final não sabe tudo o que aconteceu, mas não foi fácil. Mas Deus deu a vitória e trouxe muita alegria ao meu coração. Então o que eu quero dizer, vamos voltar aqui para o texto, deixa isso para uma outra oportunidade. O meu coração se alegrou. E se nós, diante de Deus, também tomarmos uma decisão de nos mantermos firmes, Deus com certeza vai alegrar o nosso coração. E para que isso venha a acontecer, é necessário que nós venhamos trazer a lente da palavra para a nossa vida. Não dá para servir a Deus se não for através da palavra. O mundo diz muitas coisas. Lá no Espírito Santo, as pessoas estão dizendo que é normal.
Afinal de contas, as polícias não estão na rua. Então, o que tem levar para casa algo que não pertence? O que tem se todo mundo está fazendo? Sem perceber, talvez algumas das pessoas que levaram para casa um objeto que não era seu, elas disseram aos seus filhos: não tem problema roubar. Quando você crescer, você pode ser igual ao papai, igual à mamãe. Sem perceber, as pessoas estão deturpando uma outra geração. E nós precisamos então nos voltar para a palavra para que isso não venha acontecer. Se nós queremos ter um país que serve a Deus, é necessário que nós venhamos tomar uma posição. E essa posição, ela não pode ser menor que um padrão de excelência. Nós, disse de manhã também na escola bíblica, alguns de nós, nem todos, alguns já alcançaram a aposentadoria. Mas alguns aqui, começando por mim, talvez pelos jovens, eles já sabem que eles não vão conseguir se aposentar. Isso não é culpa do governo. Não é. De forma nenhuma. Isso não é culpa dos políticos. Não é. Pastor, mas de quem é culpa? Das gerações que nos antecederam. Porque essas gerações não se preocuparam. Essas gerações, elas não valorizaram as pessoas como deveriam ser valorizadas. E os valores foram passados de forma deturpada. E essa geração agora está envelhecendo. Nós temos um país que a tendência é ser um país velho em pouco tempo. Escutei isso e comecei a refletir. Há alguns anos atrás, nascia-se 8, 10, 12, 14, 24 crianças cada lar. Hoje, quando muito, é 2. Nós estamos nos tornando um país velho. E o pior, um país que além de estar se tornando um país velho, um país que não tem muita expectativa, porque nós não formamos os nossos filhos. Aliás, as gerações que nos antecederam não formaram como deveriam. Se houvesse um cuidado especial em relação a tudo isso, em relação à aposentadoria, em relação a todas essas coisas, com certeza esse padrão estaria estabelecido. O problema é que não havia muita importância em relação a isso. E então nós estamos sofrendo consequência. É interessante que quando a pessoa pensa só nele, quando a pessoa olha para ele e pensa somente no bem-estar dele, ele mata a geração futura. Eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade de entrar numa mata e chupar uma jabuticaba que não é enxertada. Ou mesmo numa chácara, num sítio. Eu não sei quantos conhecem a respeito dessa fruta. Mas essa fruta é uma fruta que para ela realmente produzir, se ela não for enxertada, ela demora em torno de 16 até 20 anos para começar a produzir. Então o homem criou, de certa forma, com a sua capacidade, um pé desta fruta que ele produz com muita rapidez. Dentro do saquinho, lá antes de plantar, ele já está reproduzindo. Só que é algo que não é tão bom quanto. E alguns então acham que não precisa mais plantar um pezinho de jabuticaba e deixar ele crescer naturalmente, que afinal de contas eu não vou comer, talvez. Eu não vou saborear dessa fruta, então deixa de fazer. E as outras gerações, quem sabe, com o tempo vão passar, vão chegar a nem conhecer algumas coisas que nós conhecemos no dia de hoje. Ou seja, nós estamos esquecendo de valorizar as próximas gerações. O mundo tem esquecido e nós trouxemos para a nossa vida isso. Nós vivemos uma vida apegada ao nosso eu. Nós queremos tudo para nós. Nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso favor. Dificilmente nós conseguimos abrir mão do nosso eu em prol de um próximo, em prol de alguém que está ao nosso lado. Quando fazemos, queremos ser laureado. E queremos que o nosso nome, ele esteja estampado em algum lugar para que todo mundo possa ver aquilo que nós estamos fazendo. Que não deixa de ser
algo voluntário e algo natural, pelo menos deveria de ser na nossa vida. Mas por que acontece tudo isso? Porque a palavra de Deus deixou de ser princípio e referência para a nossa vida. Eu disse de manhã também que alguns países que eram países considerados cristãos, o Brasil não é um país cristão, sinto dizer, mas o nosso país não é um país cristão. O nosso país está muito longe de ser um país cristão. Nós temos cristão nesse país, mas o nosso país está bem longe de ser um país cristão. Mas nós temos exemplo de países que eram países cristãos, que ainda se auto-intitulam país cristão. Um dos exemplos é a América, Estados Unidos, que hoje não é um país cristão. Já foi, mas os valores foram deturpados. Perderam princípios que a palavra de Deus estabeleceu para esse país e sofrem consequências drásticas. Enquanto eram um país cristão, enquanto a Bíblia realmente era valorizada, eles cresceram, Deus abençoou, se tornou uma potência, mas hoje, infelizmente, estão muito longe daquilo que a Bíblia rege e sofrem consequências drásticas. Nós estamos longe, talvez algumas coisas nós não sabemos, mas que não é um país cristão, mas não é. Mas vamos voltar para o nosso contexto. E nós, o que nós vamos fazer? Conforme eu disse, a Bíblia tem nos ensinado. Nós precisamos trazer a palavra de Deus como lente para a nossa vida. E ao expressar qualquer palavra dos nossos lábios, essa palavra tem que passar pela lente da palavra de Deus. Porque da nossa boca pode gerar vida em alguém, mas também pode gerar morte em alguém. Agora, o que nós queremos? Qual é o padrão que nós vamos estabelecer para nós? O padrão da sociedade? A visão segundo aquela que a maioria acha que está certo? Ou o padrão da palavra? É interessante, e eu tenho nas minhas mãos um óculos aqui que me ajuda muito quando eu não consigo enxergar. Não porque eu não consiga enxergar, eu até consigo, mas com o tempo a minha vista ficou ofuscada. O tempo passou e eu já não sou mais o mesmo. Parece, mas não é. É como o Denorex, né? Tem gente aqui que é dessa época do Denorex. Então eu uso o óculos. Quando eu coloco o óculos, eu começo a enxergar. Eu consigo ver coisas que eu ainda não conseguia ver. Estava aí embaralhado ou embaraçado diante de mim. A palavra de Deus é exatamente isso na nossa vida. Quando nós chegamos diante da palavra e nós olhamos para a nossa maneira de se portar, para a nossa maneira de agir, para a nossa maneira de ser como cristão, muitas vezes nós vemos que algumas coisas precisam ser mudadas, para que nós venhamos a alcançar esse padrão de Deus, que é o padrão de excelência. Com Deus não tem outro jeito, com Deus não tem outra forma. Então nós precisamos rever alguns conceitos. A Bíblia diz então que Daniel, capítulo 1, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, tomou Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Pessoas especiais. O rei disse: olha, eu não quero qualquer um. Eu quero que você traga pessoas que são pessoas que de certa forma são diferenciadas. Observe que a Bíblia não relata que foram pegados ou foram escolhidos alguns jovens de forma aleatória no meio daqueles que ali viviam. Não. A Bíblia diz que lá naquele local haviam jovens que tinham de certa forma uma linhagem.
E eles tinham uma linhagem real, uma linhagem nobre. Eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que eram doutrinadas de uma maneira especial. E a esses foi pedido que trouxesse pessoas especiais. Por que tudo isso? Porque havia um desejo de deturpar os costumes. Às vezes nós não percebemos, mas nós impulsionamos pessoas a chegarem a determinados lugares e achando que vão mudar, que vão transformar, principalmente no meio político. Algumas igrejas acham que o fato de ter no meio da igreja alguém que a represente dentro de uma Câmara Municipal, estadual ou federal, isso vai lhe dar uma certa posição. Não é porque querem mudar a sociedade, é porque se preocupam com o eu, se preocupam com o bem-estar. Não é porque estão preocupados com a sociedade, porque se estivesse, não iriam saquear cofres, não iriam saquear gordura de suas ovelhas para patrocinar esses políticos, para que eles pudessem estar nesses lugares. E então, em nome da bondade, colocam homens para viver no meio de uma corja. E infelizmente nós temos visto nos jornais, na mídia, que a maioria das pessoas que os seus nomes aparecem na corrupção da Lava Jato, ou outros nomes aí que foram dados, são pessoas que vieram de comunidades denominadas cristãs, deturpando, estragando, pervertendo, prejudicando a palavra de Deus de ser pregada. Pastor, mas o senhor é contra? Não, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Eu acho que o cristão, ele tem que ter na sua vida algo muito maior do que simplesmente se tornar alguém, entre aspas, referência por alguns anos na comunidade que vive, somente para inflamar o ego. Nós podemos fazer a diferença de outra forma. Nós precisamos tomar cuidado. Não estou dizendo que não deva, eu estou dizendo que não deve ser o principal no meio da igreja. Por isso, tem acontecido coisas terríveis e nós precisamos rever. Nós precisamos rever alguns conceitos. Daniel, quando foi chamado juntamente com os seus amigos, a Bíblia diz que eles eram especiais, eles eram pessoas diferenciadas, eles eram pessoas que de certa forma, eles tinham já uma criação, eles já tinham princípios estabelecidos sobre a sua vida. E o texto então continua dizendo, olha, jovens sem nenhum defeito, jovens que não há em sua vida nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. E aí começa um grande problema na vida desses jovens. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei queria que a cultura do rei fosse implantada na vida desses jovens. O rei queria mudar os conceitos desse jovem, assim como a sociedade tem tentado, de certa forma, mudar o conceito da igreja. Em nome do vai ser melhor, nós deixamos de lado coisas que são importantes para nós. Nós deixamos de lado coisas que realmente são importantes para que nós tenhamos o padrão de excelência diante de Deus. O amor muitas vezes passa longe de nós. O amor mais parece uma frase bonita do que alguma coisa realmente real na vida da igreja. Nós não conseguimos mais amar, a não ser de palavras. Nós nos sentimos bem quando tudo nos é favorável, porque infelizmente nós estamos sendo aculturados
por uma sociedade que não tem valor, por uma sociedade que não preza pela família, por uma sociedade que fala de homofobia, mas eles são extremamente homofóbicos e tentam implantar na nossa vida e no nosso coração aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos, e somos levados por essas pessoas, porque a palavra de Deus está distante da nossa vida. Nós até temos Bíblia na nossa casa. Bíblia de estudo, Bíblia do obreiro, aprovado, desaprovado, Bíblia pentecostal, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas a lente fica guardada e empoeirada. E isso tem refletido na nossa vida, na vida da igreja. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque hoje é um dia muito especial. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Diante de nós há uma mesa preparada. Esta mesa aqui que tem um valor muito especial. Pois nós estamos trazendo à memória o sacrifício que um dia foi feito por nossa causa, na cruz do Calvário, por um Deus amoroso, por um Deus que se esvaziou, por um Deus que deixou toda a sua grandeza, veio aqui na terra, se fez homem como nós, chorou, gemeu, se entristeceu, sofreu, padeceu, mas não abriu mão daquilo que ele havia de fazer por nossa causa, para que novamente o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido. Então, é necessário reavaliarmos algumas coisas. O texto deixa bem claro que havia, de certa forma, um desejo de que a cultura e os costumes fossem mudados na vida desses homens, Daniel e os seus amigos. Era necessário que algumas coisas fossem esquecidas. Eu vou dizer uma coisa aqui que chama a minha atenção. Eu tenho muito pouco ouvido falar a respeito de uma palavra chamada bênção. Talvez alguns jovens aqui nunca pediram bênção para os seus pais. Talvez alguns pais aqui nunca pediram bênção para os seus pais. E talvez nunca disseram para os seus filhos, Deus te abençoe. Eu vou dizer aqui para todos, se não há esse costume no seu lar, que Deus possa, a partir de hoje, colocar no seu coração novamente esse princípio. Porque quando um pai, ele diz para o seu filho, Deus te abençoe, há um peso muito grande sobre essa palavra. Quando um filho entende esse conceito e pede bênção para o seu pai, há um princípio, há uma bênção muito especial sobre a vida dessa criança. Mas foi tirado isso de nós, porque isso é coisa de velho. Isso é coisa que não serve mais para os nossos dias, é mentira. É mentira de Satanás isso. A família é um projeto de Deus. Foi Deus que constituiu a família. Deus estabeleceu um padrão para a família. E nós não podemos abrir mão disso porque as pessoas não fazem. Há pais que se envergonham de beijar os seus filhos. Há pais que têm vergonha de abraçar os seus filhos na frente das outras pessoas. Eu sinto dizer, mas se você não der carinho para o seu filho, conforme deve ser dado, ele vai encontrar alguém que de uma forma deturpada vai dar o carinho que você deixou de dar. Nós precisamos rever os nossos conceitos. A nossa sociedade tem sido moldada por aquilo que todo mundo está fazendo, pelas novelas, pela mídia que é comprada, a mídia que não é verdadeira, a mídia que não é real. E nós acabamos trazendo isso para a igreja. Eu disse algum tempo atrás, e já pedi aos irmãos lá, que por gentileza não coloque os versículos bíblicos aqui. Porque talvez, não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar. Talvez alguns aqui só abrem a Bíblia na hora que a gente pede para abrir no culto. Infelizmente. Então, se nós começarmos a colocar os versículos bíblicos aqui, algumas pessoas vão achar que não precisa nem da Bíblia mais. Algumas pessoas vão achar que não tem tanta importância e vão parar de olhar para a lente dentro dos seus lares. E em pouco tempo, talvez as palavras que vão aparecer nos telões sejam palavras que deturpam a verdade. E pessoas vão ser conduzidas ao abismo sem perceber, achando que tudo vai bem. Com Deus não é assim.
Com Deus há um padrão de excelência. E menos que isso não serve. Então nós precisamos rever alguns conceitos. Na vida desses jovens foi dito que a primeira coisa que deveria ser feito sob a vida deles era que fosse ensinado uma cultura e uma língua diferente, fosse ensinado um costume diferente. Determinou, versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária, a comida diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Havia algumas pessoas, as quais possuíam um nome, e naquela época não se dava nome aleatório. Naquela época não se dava nome porque era bonito, como se faz hoje, né? Algumas pessoas nascem no Brasil e têm nome americano. O camarada se chama Michael, mas o pai fala, não é Michael, é Michael. O camarada se chama Davi, mas não é Davi, é David. Nós somos levados pela circunstância e nós não valorizamos tanto. Mas naquela época não, cada nome tinha o seu valor. Eu não vou colocar a referência de cada nome aqui porque eu não pesquisei. Já preguei esse texto, já falei a respeito dos nomes e do seu significado, mas não vou falar a respeito disso hoje, em específico. Mas cada um desses nomes aqui tinha um significado especial. Cada pessoa, cada homem, cada jovem, ele tinha um nome sobre a sua vida que dizia a respeito de quem ele era. E o rei não queria isso. Uma das coisas que foi imposto é que o nome dele fosse mudado, para que houvesse um esquecimento, para que verdadeiramente quem eles eram passassem a não ser mais. Esquecer o passado, esquecer as raízes, esquecer a família, esquecer da onde eles vieram. O nome tinha muito a ver. O nome expressava da onde eles haviam chegado. E o rei então fala, olha, versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abednego. Mudar o nome. Afinal de contas, família não importa. Quem escolheu esse nome para você? Foi sua mãe, seu pai? Nossa, eles não entendem nada de nome. Que nome feio que eles colocaram em você. Será? Eu tenho um nome lindo. Eu me chamo Aparecido. Quem deu risada é porque não chama Aparecido, né? E eu me chamo Donizete. Quem deu risada é porque não conhece o padre Donizete. Não esse da cidade aqui, aquele que fazia milagre. Tem alguma coisa a ver. A família escolhe o nome e escolhe com carinho. Todo pai, toda mãe, quando ele escolhe o nome para o seu filho, tem um porquê. Tem um porquê. Essa semana eu estava com um pastor, semana passada, e ele disse, olha, você sabe por que meu nome é esse? É por causa do meu tio. É o tio Carlos, o irmão Carlos que está ali. Ele disse, olha, meu nome é esse, por causa do meu tio. Meu pai escolheu, porque o meu tio chamava, meu tio tinha esse nome. E eu fiquei muito contente, até compartilhei com o irmão Carlos a respeito disso. Então o pai, ele define o nome do seu filho segundo alguma coisa que é importante. Mas a sociedade diz que isso não presta, que isso não tem sentido nenhum. Nos distanciam da nossa família, das nossas raízes. Há um cantor chamado Chitãozinho e Chororó.
que o nome deles eu não me lembro agora, mas é complicadíssimo, irmãos. É difícil de falar. Um chama Durval, o outro eu não lembro, mas não tem nada a ver com Chitãozinho e Chororó. É tão deturpado que as pessoas olham para eles e vê o Chitãozinho e Chororó e esquece de onde eles vieram, esquece da criação, esquece da família, esquece do que aconteceu para que eles pudessem chegar aonde eles chegaram. A sociedade muda tudo. No meio cristão também acontece isso. Na vida desses homens, desses jovens, também havia o desejo de que uma mudança ocorresse, já começando pelo nome, com outro significado. Passavam a ser, pelo nome, pessoas diferentes, pessoas sem raízes, pessoas que perderam o sentido daquilo que realmente representava a sua família. Isso faz muito mal. Quando nós perdemos e esquecemos os nossos princípios, da onde nós viemos, isso nos prejudica. As pessoas chegam na igreja, sentam no banco, entregam sua vida ao senhorio de Cristo. E depois, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, recebem da parte de Deus dons especiais. São agraciados com bênçãos especiais. Alguns começam a cantar de uma forma linda e esplêndida. E aí então conseguem gravar um CD. E a mídia coloca a pessoa num certo patamar. Depois, para ele voltar na mesma igreja, ele cobra um cachê para louvar. Alguns homens que se intitulam homens de Deus, que sem Deus não teriam capacidade nem de falar. Alguns até que são pessoas extremamente introvertidas, pessoas que não tinham possibilidade de falar em público. Mas com a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre suas vidas, recebem da parte de Deus um dom especial. E então eles conseguem expressar de uma forma fantástica, atrair multidões. Pregam a palavra, conseguem, de certa forma, chegar no patamar de pregar para multidões. Às vezes até o nome muda também. E de repente, ele recebe o convite para ir a um determinado lugar. E a primeira coisa que eles perguntam, quanto vão me pagar? Nós precisamos tomar cuidado. Aonde está a excelência? Aonde está Deus na nossa vida? Mas o mundo dita isso. E isso chegou na igreja. Então nós vemos pessoas com o caráter deformado. E nós precisamos voltar para a palavra, para a lente que revela quem nós somos. O verdadeiro cristão, no meu entendimento, não é conhecido por aquilo que ele fala. Não é. Não é conhecido por aquilo que ele faz somente, não. Para mim, o verdadeiro cristão, ele é conhecido pela sua capacidade de perdoar o próximo. Quem não consegue perdoar, quem não consegue ter o seu coração tão limpo a ponto de não guardar nenhuma mágoa, precisa rever os conceitos de Deus, porque está longe do padrão de excelência de Deus. Não importa o que foi feito, não importa. O nosso padrão é excelência. E excelência nós vamos encontrar no nosso Senhor Jesus. Então, sobre a vida desses jovens, havia o desejo de que os seus nomes fossem mudados para que eles pudessem perder as raízes. Porque em pouco tempo eles passariam a ser somente Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Simplesmente eles passariam a ser jovens que foram aculturados por um rei que tinha princípios e valores totalmente deturpados. Um rei que pensava somente nele, um rei que não era tão bom, um rei que não tinha nada com Deus. E eles passariam a viver desta forma. E então o que fez toda a diferença na vida desses jovens? E é sobre isso que eu inicio falando agora. Versículo 8. Resolveu Daniel.
Eu vou expressar essa palavra de uma outra forma. Decidiu Daniel. E a decisão é o que vai moldar a nossa vida. Hoje, ao sair da escola bíblica, eu encontrei com um cliente. E eu confesso que Deus usou tanto ele para falar comigo, e ele não tem noção do instrumento de Deus que ele foi na minha vida. E nós estávamos conversando, e uma das coisas que eu tenho sempre colocado no meu coração é o desejo de viver. Eu sempre tenho olhado para a minha vida, e quando eu começo a sair dos trilhos, eu falo, não, peraí, eu preciso viver. E eu só tenho essa vida para me viver. E eu não tenho um amanhã para me viver. E o meu passado já foi. Então eu só tenho o dia de hoje para viver. E conversando com ele, ele expressou um valor que é inestimável. E ele disse, olha, faz 41 anos que mais ou menos, que eu conheço uma pessoa que é totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vi na minha vida. Ele disse, olha, esse homem é um homem bem conceituado, ele é professor do Mackenzie, mas ele tomou uma decisão. E ele disse, olha, eu não vou possuir nessa terra nada mais do que eu necessito. Enquanto eu morar em São Paulo, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro e eu quero ter uma moto, porque eu gosto de andar de moto. E até ele já corrigiu, ele falou, olha, esses dias eu encontrei com ele, ele vendeu a moto. E ele disse que na idade que ele se encontra hoje, ele tem medo de cair da moto e ter uma dificuldade. Então ele decidiu que não vai andar mais de moto. Muito bem. E no meio da conversa, ele disse, olha, esse homem decidiu viver. E ele é a minha inspiração. Porque ele faz tudo aquilo que realmente as possibilidades permitem. E ele não se preocupa em ficar angariando coisas para ele. E numa conversa bem gostosa, eu fiquei pensando a tarde inteira. Eu falei, puxa vida, que coisa boa, encontrei alguém que decidiu viver. Porque, sem perceber, nós passamos por uma vida sem viver. Nós não conseguimos aproveitar as coisas belas que Deus deixou diante de nós. Porque nós se preocupamos demais em angariar coisas para nós. E quando nós chegamos diante da palavra, nós vemos que a nossa decisão é que vai fazer a diferença na nossa vida. Se nós sairmos daqui decidido a meditar, a estudar a palavra de Deus, decidido a se voltar para a palavra de Deus como lente para a nossa vida vai ser diferente. O nosso dia a dia vai ser diferente. A semana vai ser diferente, as nossas madrugadas vão ser diferentes, o nosso trato com as pessoas vão ser diferente, as palavras que vão sair do nosso lábio vão ser outras palavras, mas para isso é necessário uma decisão. E se nós não decidirmos bem, nós podemos acarretar coisas ruins para o nosso futuro. Daniel, ele expressou então essa decisão, e isso demonstra o porquê Daniel tinha um espírito excelente. A decisão é algo muito forte na vida de Daniel. A decisão é algo que pautou a vida de Daniel e o levou ao patamar da vida de um homem que, mesmo sendo, de certa forma, levado para a cova dos leões, ele não abriu mão dos seus princípios. A Bíblia diz lá no capítulo 6, que as pessoas ficaram com uma certa inveja de Daniel. E as pessoas que caminhavam com ele, pessoas que estão ao nosso lado, às vezes nos ferem. Pessoas que estão ao nosso lado nem sempre querem o nosso bem. A Bíblia diz que eles chegaram diante do rei, e eles, de certa forma, induziram e enganaram o rei, dizendo, olha, por que você não faz um decreto para que todo homem se dobre diante de você? E eles mesmos entregaram Daniel e disseram, olha, há um homem aqui no reino, o nome dele é Daniel, que ele continua se prostrando diante do seu rei, e ele diante do seu Deus, e ele não quer cumprir aquilo que o rei determinou. E nós temos visto com os nossos olhos que 3 vezes por dia ele se prostra diante do seu Deus e ora e busca Deus. Tudo isso por causa de uma decisão. E quando nós tomamos uma decisão, tudo fica mais fácil. Quando nós realmente decidimos o que nós queremos para a nossa vida, tudo fica fácil de ser cumprido.
Nós não somos levados pela circunstância. Algumas pessoas dizem, olha, eu não quero beber mais, mas elas não decidem parar de beber. Então, conforme o dia, conforme o momento, conforme a circunstância, conforme aquilo que está acontecendo na sua vida, ela tem que tomar a decisão. E naquele momento, infelizmente, elas não conseguem decidir por não beber, porque elas não decidiram. Elas vão decidir por aquela circunstância. Então a decisão vai fazer a diferença. Eu decidi há alguns anos que não ia beber mais. Então eu posso estar triste, eu posso estar abatido, eu posso estar feliz, eu posso estar com dor, eu posso estar em meio a muita dificuldade, mas eu decidi não beber. Então não vai ser nada, absolutamente nada, que vai mudar aquilo que eu já decidi. Daniel, ele decidiu, e a nossa vida é pautada por nossas decisões. Se nós queremos ter um espírito excelente, nós precisamos decidir. Decidir o quê? Decidir olhar para a palavra de Deus, e trazer ela para o nosso coração, e trazer ela para a nossa vida, para o dia a dia. E aí sim, nós vamos chegar ao padrão que Deus deseja nas nossas vidas. Então a Bíblia diz, olha, Daniel resolveu, ou decidiu Daniel, firmemente a não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu. Gente, quantas pessoas abririam mão? Algumas pessoas podem dizer, não, eu também não abriria mão. Abre sim. Se nós não tivermos decidido verdadeiramente a servir ao Senhor, em alguns momentos nós podemos abrir mão. Daniel não estava falando de algo comum. Daniel, aqui não tem a ver só com comida, aqui tem a ver com coisas que são especiais. Um rei vive de uma forma especial. Talvez você coma pudim feito com leite condensado. Dentro de um palácio é leite condensado de leite de cabra criado nos Alpes. É diferente. Talvez, em alguns momentos, nós tomamos achocolatado. Quem nunca tomou achocolatado e achando que era Toddy ou Nescau? É a mesma coisa, não é não. Toddy é Toddy, Nescau é Nescau, e achocolatado é achocolatado. Dentro de um palácio, há coisas que eram parecidas, mas a qualidade era outra. Algumas coisas, elas se pareciam com as coisas do cotidiano, mas a qualidade era totalmente diferente. Mas Daniel e os seus amigos decidiram que eles não iriam, de forma nenhuma, abrir mão daquilo que já estava enraizado neles, só para agradar alguns homens, que de certa forma achavam superiores, conhecedores e donos do bem, do mal, conhecedores da verdade. Eles decidiram não abrir mão. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Assim como nós sabemos que não é fácil. Não é fácil ler a Bíblia quando é o último dia do Big Brother. Os irmãos não assistem Big Brother aqui. Eu nem sei se está passando. Se estiver passando, ninguém revele aí, tá? Que de repente alguém ergue a mão, está passando, pastor. Eu não sei. Mas alguns não abrem mão. Vai jogar o Corinthians e o Palmeiras. Bem na hora do culto. Eu vou. O camarada fica com o paletó na mão, com a roupa na mão, e indo para o banheiro e na sala. Não, gente. Tem que decidir. Mas e se o Palmeiras ganhar? Tranquilo? O Palmeiras não tem mundial. E se o Corinthians ganhar? Tranquilo. Nós precisamos tomar cuidado, mas às vezes nós não percebemos, mas nós não abrimos mão de algumas coisas que nos fazem bem. Tem um evento, nós abrimos mão de estar na casa do Senhor por causa daquele evento. Mas eu fui convidado, é aniversário do filho do Pelé. E daí o Pelé? É aniversário de alguém. Irmãos, padrão. A decisão é nossa, nós precisamos estabelecer. Nós não vamos nos tornar menores quando nós expressarmos verdadeiramente quem nós somos. Aniversário? Fui convidado, ok. Então gostaria de dizer, olha, eu vou poder chegar lá umas 9 e pouco, pode ser? Mas por quê? Vai começar às 8, porque eu tenho um compromisso com Deus.
E eu não abro mão do meu compromisso. Você me desculpe, mas você sabe que eu sirvo a Deus e eu tenho um compromisso. Mas sem perceber, nós falamos, não, mas é um parente. Ah, mas é um amigo. Mas é alguém que eu preciso estar lá. Mentira de Satanás. É Satanás te enganando e você não tem percebido. É Satanás que está te enganando e você não tem percebido. Você está abrindo mão de coisas que, entre aspas, parecem que são importantes para você. Mas se é importante, você não abre mão. Daniel, ele e os seus amigos decidiram não se contaminar. E eles não ficaram olhando para aquelas coisas. Ah, nós estamos comendo isso aqui, mas olha, veja bem. Esse alface aqui, ó, tem até uns bichinhos aqui. O deles é hidropônico. Não. Eles nem prestavam atenção nisso, porque a decisão estava formada. Isso tem a ver com caráter. E é o nosso caráter que vai fazer a diferença. Nós temos visto aí homens e mulheres que não têm caráter nenhum, falando em nome de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. Pessoas que se vestem bem, que se expressam bem, mas o caráter não é deturpado. Não passa nem no nosso prumo, quanto mais no prumo de Deus. Qual é o padrão de Deus para nós? Excelência. O padrão de excelência tem a ver com amor. O padrão de excelência tem a ver com abrir mão do nosso eu. O padrão de excelência tem a ver com abrir mão de coisas que aparentemente nos fazem bem. Daniel então decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Aí vem um monte de gente falando a respeito de jejum de Daniel. Não existe jejum de Daniel, irmãos. Daniel decidiu não se contaminar com algumas comidas. Mas ele não parou de comer. E aí alguns homens e mulheres que, infelizmente, não conhecem a palavra de Deus, são movidos por achômetros, ficam escrevendo livros, enganando o povo de Deus, levando o povo, de certa forma, a fazer coisas que a palavra de Deus não ensina. E o povo enganado por falta de conhecimento perece e acha que está fazendo tudo certo. Alguns dias atrás alguém me procurou e disse, olha, foi estabelecido um jejum para mim. Eu falei, para em nome de Jesus. Mas eu posso quebrar? Eu falei, claro que pode, rapaz. Jejum de internet. Quem que come internet aqui? Pare, está errado. A Bíblia não ensina isso. Se você tem problema ou dificuldade com a internet, então tome uma decisão. Pare de usar. Está prejudicando, pare de usar. Mas não venha falar para mim que está jejuando a internet. Isso é pecado. Estou jejuando Coca-Cola. Não precisa jejuar. Eu tenho visto aí uns relatos que Coca-Cola não faz muito bem. E eu estou decidindo não tomar. É decisão. Não tem nada a ver com jejum. Fazer jejum de Facebook. Come Facebook também? Ah, mas o pastor falou. O problema é do pastor. Ele falou, não é porque ele falou que você tem que fazer. Se ele mandar você rasgar dinheiro, você rasga? Ah, não, pastor, aí não. Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Não, mas eu vou jejuar por causa disso, por causa daquilo. Pode parar, não precisa não. Você tem que jejuar para matar a sua carne. Para matar o seu eu. Para se aproximar mais de Deus. Jejum é para isso. Essa semana alguém disse para mim, olha, jejum é bom que emagrece. Eu falei, não, o que emagrece é vergonha na cara. Jejum é para mortificar a carne. O que emagrece é parar de comer, é fechar a boca e não usar o nome jejum. É vergonhoso a gente escutar isso. E na vida de Daniel nós encontramos alguns absurdos e alguns loucos dizendo, e usa esse versículo, porque eu acho que não leu o versículo, dizendo que Daniel jejuou. E aí estabelece 21 dias, e nem sabe, porque não leu, que 21 dias foi o tempo que demorou para a oração chegar até Daniel. Não que ela não foi respondida, é que Satanás tentou impedir de que a resposta chegasse até ele. Mas segundo a Bíblia, diz que a resposta foi na hora. E a vitória chegou. Então se você tem orado e de certa forma não tem ouvido a voz de Deus, continue firme, cedo e perseverante, que se for necessário Deus envie um anjo para quebrar todas as barreiras e a sua resposta vai chegar. Deus é fiel. Então as pessoas deturpam e ficam escrevendo aí, e o povo de Deus sendo enganado por falta de conhecimento. Lente da verdade, palavra de Deus. Tem dúvida? Bíblia. Palavra de Deus. Nós não podemos mais ser enganados. Nós não podemos mais ser levados.
por qualquer doutrinazinha, por qualquer coisinha que estão falando. Não! Nós precisamos de firmeza, nós precisamos estar diante de Deus de uma forma excelente. Algumas pessoas às vezes olham para mim e falam: pastor, o senhor é muito bobinho demais. Algumas pessoas falam para mim mesmo, os mais íntimos, né? Você tem um coração muito assim, o senhor não vê? Eu falo: vejo. A diferença é que eu não vejo como você vê. Porque dentro de mim, eu sempre desejei ter um espírito excelente. Então eu procuro olhar como Cristo olharia. E Cristo, eu não chego a falar isso para alguns, ainda não cheguei, quem sabe uma hora eu chegue, né? Então tome cuidado. Cristo, quando olhou para mim, ele não olhou para aquilo que eu fazia. Ele olhou para mim e me amou. E ele não me acusou em momento nenhum. E menos que isso é estar fora da excelência. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Daniel, então, em cima, pautado numa decisão, porque Daniel aqui decidiu, e Deus deu vitória. A Bíblia diz que ele chegou ao chefe da cozinha e disse: olha, eu preciso disso, nós decidimos isso, nós não vamos comer. E o chefe disse: mas eu vou ter dificuldade, eu vou ter problema, porque o rei vai ver vocês e vai ver que vocês estão indo de mal a pior. Afinal de contas, se vocês não comer bem, como é que vocês vão estar? A mídia não diz isso para nós? Por que hoje nós, infelizmente, nós olhamos para uma sociedade cheia de enfermidades, cheia de doença? Porque a mídia colocou na nossa cabeça que algumas coisas são extraordinárias. Algum tempo atrás, eu nunca comprei, não sei se alguém aqui já comprou, mas aí falaram de um tal de óleo de canola. Eu não sabia o que era canola. Um médico respondeu aí que canola não existe, tem a ver com veneno. Mas as pessoas estão comprando, porque a mídia diz: olha, óleo de canola, compre óleo de canola. Para você comprar óleo de canola, resolveu a sua vida. E aí as pessoas compram. Compre isso, compre aquilo. E formamos uma sociedade totalmente doente em todas as áreas. Nós precisamos tomar cuidado. Esses homens então pediram uma oportunidade. E foi decidido que ia ser feito conforme o pedido deles. E lá no versículo de número 15, se eu não me engano, diz assim: que eles se tornaram mais belos, mais fortes do que os outros que comiam da comida do rei. A palavra de Deus, irmãos, a princípio, pode ir contra alguns conceitos estabelecidos na nossa mente. Pode ir contra o que a sociedade está dizendo para nós. Pode ir contra o que a sociedade estabeleceu para a vida da nossa família. Pode ir contra, sim, em muitos aspectos. Mas se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, o tempo vai passar. E lá na frente, as pessoas vão ver a diferença na nossa vida. Então a nossa decisão é que vai fazer com que nós chegamos ao patamar de excelência. E é isso que Deus espera da sua igreja. Deus vai dar vitória para mim e Deus vai dar vitória para você. Mas como está a nossa vida? É necessário rever. É necessário pensar, antes de ficar acusando, antes de ficar olhando, antes de ficar questionando, é necessário olhar para nós e ver como nós estamos. E ver como é a nossa caminhada, e ver como é o nosso dia a dia, e ver como está o nosso comportamento, e ver se nós somos ou não somos homens e mulheres íntegros a Deus, como está o nosso caráter diante da palavra. Será que Jesus faria algumas coisas que às vezes nós fazemos? Em nome até de que todo mundo faz. Hoje, a minha filhinha precisou ser corrigida. Ela não está aqui, mas eu sou pai e tenho liberdade de falar. Por uma coisa que aparentemente é muito simples. Ela criou uma conta no YouTube e ela precisou mentir a sua idade, porque senão ela não ia conseguir criar. E nós precisamos corrigir ela e dizer para ela que mentira Deus não aprova e que ela não tem essa idade.
Então, quando ela precisar de alguma coisa dentro da casa dela, e nós falamos para ela, você tem pai, você tem mãe, você tem irmã, você tem pessoas que têm idade suficiente, e eles podem te ajudar. E algumas coisas não são para a sua idade. Então, querendo você, ou não querendo, algumas coisas você não vai assistir e não vão acontecer. Nós, como pais, temos responsabilidade. Porque se há alguma mentira, mentira é de Satanás. Mentira é de Satanás. Então nós precisamos rever, nós precisamos dar uma olhada. Nós precisamos ver o que está acontecendo. Porque lá na frente essa sementinha pode gerar fruto. E toda semente produz fruto, e normalmente não é um fruto só. Então qual é o padrão que nós estamos estabelecendo para a nossa família? Ah, mas todo mundo faz. Irmãos, entenda esse conceito. Por misericórdia, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E Deus vai te honrar. Se você for fiel a Deus, se você trouxer a palavra de Deus para a sua vida, se você decidir servir a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai trazer vitória sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos partir um dia, sinto dizer. Alguns mais rápido, alguns vão demorar um pouco mais, ninguém sabe quando, né? Mas alguns de nós aqui, se o Senhor não nos chamar no arrebatamento, de algum jeito nós vamos embora. E aí, como é que vai ficar o nosso nome? Será que alguém vai lembrar de nós? Será que alguém vai dizer, olha, eu conheci uma pessoa que foi especial e marcou a minha vida? Ou será que uma semana depois ninguém vai lembrar quem você era? Se nós tomarmos a decisão de servir a Deus e não abrir mão do padrão de excelência, nossa vida será totalmente diferente. Nós nos tornaremos referência em meio a uma sociedade corrupta. Nós nos tornaremos referência para o bem em meio a uma sociedade deturpada. Nós vamos conseguir novamente, sim, com as nossas atitudes, dar sentido à palavra família, à palavra lar, à palavra casa, à nossa família cristã. A nossa família cristã. Infelizmente, eu sei que aqui não acontece, porque eu sou muito bonzinho, conforme eu disse. Mas alguns irmãos em Cristo, ao invés de abençoar os seus irmãos, falar mal dos próprios irmãos, falar mal das suas origens, da própria família, nós precisamos tomar cuidado com isso. A hora é avançada, gostaria de falar muito mais, nós vamos cear. Então que nós possamos repensar os nossos conceitos e valores. Nós não somos a maioria. Sinto dizer, nós somos a minoria. Mas a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E o que Deus quer e deseja para mim e para você é um padrão de excelência. É um espírito excelente. E a nossa vida, então, para que nós possamos ter um espírito excelente, deve estar pautada nas decisões que nós tomamos. E eu convido você a se colocar em pé, para que a gente possa orar nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Que nós possamos, sempre que houver qualquer coisa, qualquer vento, qualquer situação adversa, voltar para a lente da palavra. E ela vai revelar coisas especiais para nós, para mim e para você. E nós vamos sim alcançar o patamar de Daniel, não de jejum não, mas de excelência. E com certeza, pessoas serão transformadas através da nossa vida, não pelo falar, mas pela maneira de se comportar. Deus está levantando uma igreja especial, em meio ao caos. Certa vez um homem chamado Elias se escondeu e disse para Deus: olha, a situação está difícil, só sobrou eu
Não há mais ninguém. E Deus falou: calma, calma, tem os remanescentes. Igual a você tem 7.000. Então não seja a última bolacha do pacote. Deus tem os seus remanescentes. Mesmo que você esteja vendo muitas coisas erradas, mude o foco. Comece a olhar para o Senhor. Comece a meditar na palavra. Comece a trazer excelência para o seu coração. Mude os seus conceitos. Abra mão, é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes é necessário atitudes drásticas na nossa vida. Mas tenha essas atitudes. E Deus com certeza vai honrar a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos por gentileza. Pense um pouquinho na sua vida cristã. Pense um pouquinho no comportamento que você tem tido. Não pense nos outros. Pense em você. Nós vamos cear agora. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, certa vez, ele chegou diante da igreja e ele disse: olha, está acontecendo aqui uma dificuldade, as pessoas não estão entendendo o princípio da ceia. As pessoas estão bagunçando tudo. Alguns chegam e comem à vontade, e outros acabam ficando sem comer. Algumas pessoas ficam apontando os outros. Mas não é dessa forma. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhante modo, depois de haver partido o pão, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, que será derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados, não somente a vós, mas a todos quantos vierem após e entenderem esse sacrifício. Então não abra mão. O apóstolo Paulo, ele dizia, falava assim: olha, faça uma reflexão, faça uma análise, cada um analise a si próprio. Esqueça dos outros. E é isso que eu falo para você nessa noite. Olhe para a sua vida. Não importa o que estão fazendo. Não importa. Não importa se você está enxergando e ninguém está enxergando o que os outros estão fazendo. O Senhor quer algo com você. É com você. Naquela época havia muitos homens que foram junto com estes homens. Mas a decisão partiu desses homens. E conforme nós lemos, a Bíblia relata que em Daniel havia um espírito excelente. E esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. Deus não quer ver você mais ou menos na igreja e mais ou menos fora. Mais ou menos orando e mais ou menos não orando. Mais ou menos lendo a palavra e mais ou menos não lendo. Mais ou menos sendo educado e mais ou menos não sendo. Não, há um padrão e o padrão é excelência. E nada melhor do que um dia como esse para refletir. O preço foi pago. Diante de nós há uma ceia maravilhosa. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos para cear, nós estamos trazendo a memória. Não é algo que ficou no tempo. Não é algo que ficou no passado. Nós estamos trazendo a memória. Nós estamos fazendo memória do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Para que eu e você pudesse se reunir aqui nessa noite. E quem nos chamou foi o Senhor. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui porque o Senhor te amou. Te chamou pelo nome. E te trouxe para participar desse banquete. Então, eu convido você a orar nesse instante. A orar. A repensar. E se for necessário, abrir mão, que abra mão. Reveja os valores, reveja os conceitos. Faça uma retrospectiva. Se você tem um coração amargo, no qual o perdão não cabe, quem sabe nessa noite é uma noite especial que Deus vai limpar o seu coração. Você vai começar a ver as pessoas como elas são. Almas. Pessoas pelas quais o Senhor Jesus sofreu e morreu na cruz do Calvário. O amor vai brotar no seu coração. Isso vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Oremos todos e façamos essa reflexão. E nesse instante já reveja se alguma coisa, se há necessidade de perdão. Talvez você está aqui e não tenha possibilidade de falar com alguma pessoa que por algum motivo
o Espírito Santo te traz a lembrança. A Bíblia diz com muita clareza que aquele que pede perdão dos seus pecados e deixa, alcança misericórdia. E esse Deus se faz presente no nosso meio. E se há necessidade, um momento é este. Fale com Deus. Se preciso, peça perdão. E com certeza o Senhor vai te tornar apto. E nós iremos celebrar com alegria nessa noite. Oremos junto. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Meu Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, ó Deus, como sempre tenho me posicionado. E eu sei, Pai Celestial, que em momentos e circunstâncias, às vezes, eu acabo falhando, pelo meu jeito de ser, pela minha forma de agir. Muitas vezes, ó Deus, eu fico aquém daquilo que o Senhor deseja da minha vida, Pai. Mas nesta noite, ó Deus, no momento de reflexão, no momento que a Tua palavra tem falado ao meu coração, eu quero me posicionar diante do Senhor. Pedir ao Senhor, ó Pai, que traga alegria ao meu coração. E me dê sabedoria, ó Deus, para conduzir a minha vida, ó Pai, diante desta comunidade, diante do meu lar, diante das pessoas que me rodeiam. Ó Pai, que eu possa, Senhor, assim como Daniel, buscar a excelência na minha vida em todas as coisas que eu venha a fazer a partir deste dia, Pai. Eu sei, meu Deus, que coisas terríveis têm acontecido ao nosso redor, coisas estranhas têm acontecido no seio da igreja, e os meus olhos às vezes acabam contemplando e o meu coração se entristece. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor jamais iria mudar, pois a Tua palavra diz que o Senhor sempre é, sempre será, sempre vai ser o mesmo. E a Tua fidelidade, ó Pai, dura de geração em geração. E cá estou, meu Deus, diante da Tua mesa, juntamente com as Tuas ovelhas, Pai. Ovelhas essas que foram confiadas, para que eu, juntamente com os obreiros dessa igreja, possa conduzir estas ovelhas. Senhor, me ajuda, Pai. Que o Senhor possa me perdoar dos meus erros, das atitudes que não deveria ter tomado. Que o Senhor possa me dar, ó Deus, entendimento, e que eu possa, pautado na Tua palavra, começar a olhar de uma outra forma, vivenciar o Teu amor através da minha vida, ó Pai, e alcançar o patamar de excelência. Perdoa-me, ó Deus, e me torna, Senhor, juntamente com a Tua igreja, apto a celebrar e participar, Pai, desta mesa tão abençoada. Talvez, ó Deus, alguns aqui, ó Pai, necessitem de um toque. Talvez alguns chegaram aqui, Senhor, com o coração triste, com o coração apertado, amargurado, necessitando de um bálsamo, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio, que o Senhor é fiel e generoso para nos abençoar, que o Senhor não depende do nosso passado, mas que o Senhor é presente neste momento. Então eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe os Teus filhos agora. Ó Deus, como ministro, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga uma bênção especial sobre cada um que aqui está. E que ninguém que está aqui nessa noite, ó Pai, possa ficar de fora desta mesa tão especial. Essa mesa tão especial que nos lembra, ó Pai, do dia do sacrifício. Que nós possamos com alegria celebrar, todos, sem exceção. Que haja perdão, ó Deus, que o sorriso brote dos nossos lábios, que o nosso coração seja purificado, a nossa mente seja purificada, e que a excelência permeie os nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que os Teus filhos sintam-se perdoados pelo Senhor e possam se alegrar, juntamente com toda a igreja agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós iremos agora servir o cálice e o pão, e eu peço a você que ao pegar o cálice e o pão, possa já estar orando e agradecendo a Deus, e logo mais nós celebraremos todos juntos. Pecados
Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Todos pegaram? Glória a Deus. Pega o pão nas tuas mãos. Esse pão para nós é muito especial. Esse pão para nós tem um valor de uma forma simbólica muito especial. Jesus é o pão da vida, aquele que desceu, que se sacrificou por nós. Mas de certa forma, nessa noite, de uma forma simbólica, nós estamos diante dessa mesa, trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Eu vou pedir ao pastor Dirceu que ore nesse instante, logo após nós iremos comer este pão e se alegrar na presença do Senhor. Pai Santo, obrigado porque Tu salvasses a Tua igreja. Obrigado porque Tu nos comprasses, pagasses o preço. A minha alegria custou muitas vezes a Tua tristeza. A minha liberdade custou, Senhor, a Tua prisão. A minha paz hoje custou um dia a Ti, Teu sofrimento, as Tuas dores e as angústias que sentistes. Mas Tu fosses até o final, sem desistir. Assim como aprendemos essa noite que para ver excelência precisa de uma resolução, de uma decisão. Nós, em Tua memória nesta noite, Senhor, ao dizer que o Teu sacrifício foi excelente, nós sabemos que o preço disso foi a Tua decisão. E a Tua decisão foi a morte. Ensina-nos, ó Deus, a morrer para o mundo, a morrer para o pecado, ao morrer para tudo aquilo que nos faz, Senhor, olhar somente para a terra e esquecer que somos forasteiros, visitantes apenas, Senhor, deste lugar. Muito obrigado.
Em Teu nome consagramos este alimento, Deus, já agradecidos. E quando participarmos, Senhor, como igreja, dizemos, comemos do mesmo corpo, do único Deus. Obrigado, pão da vida. Obrigado porque descestes do céu. Nos alimenta todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Nós refazemos a nossa aliança contigo, mais uma vez, até que o façamos na tua glória. Agradecidos em teu próprio nome, Jesus. Amém. Comamos todos. Da mesma forma que Jesus partiu o pão, num determinado momento ele surpreendeu novamente os discípulos, ele tomou o cálice, e meio, talvez uma confusão estabelecida naquele momento, pois os discípulos não conseguiam compreender muito bem o que estava acontecendo. Ele olhou para o cálice, deu graças e disse: esse cálice é um cálice especial. Aleluia. Esse cálice representa a nova aliança. Aliança essa que está sendo feita no meu sangue. Aliança essa que jamais poderá ser quebrada. Aliança essa que eu estou estabelecendo com vocês. Está chegando a minha hora. O meu momento está chegando, Jesus estava dizendo. Vou ser traído, vou ser preso. O preço será pago. Mas a aliança permanece. E ninguém pode quebrar essa aliança. E aliançado nas palavras de Jesus, nas nossas mãos nós temos um cálice muito especial. O cálice que representa o pagamento. O preço foi pago. E por isso eu e você temos liberdade. E por isso eu e você temos garantia. Já não há mais nada que pagar. O Senhor, por nós, se sacrificou. E por isso, com alegria, nós vamos celebrar nessa noite. Eu convido você a erguer o cálice em direção aos céus, para que nós possamos orar. Pai bendito, Pai santo, te louvamos pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede. A tua palavra diz que num determinado momento o Senhor celebrando, ó Pai, na Páscoa, aquela ceia tão especial, disse: olha, esta será a última ceia que eu passarei convosco, mas eu vou voltar. Vai chegar o dia em que novamente nós estaremos juntos e nós vamos celebrar, e não será mais um momento a qual somente a igreja aqui na terra irá se reunir. Eu vou estar com vocês, e cada vez mais nós sabemos que o dia está chegando, que o Senhor está às portas de buscar a tua igreja. Então que nós nessa noite possamos nos fortalecer, que ao tomarmos desse cálice nós possamos tomar com a certeza de que em breve o Senhor virá buscar a tua igreja, e quem sabe nós ouviremos a trombeta, quem sabe essa seja a última ceia aqui na terra, quem sabe a próxima ceia será com o Senhor. Aleluia. Para nós é especial, não precisamos fazer mais nada. Tudo já está pago, já está consumado, e por isso nós temos liberdade. E é com alegria que nesse instante nós erguemos este cálice e pedimos ao Senhor a bênção, que o Senhor possa, sobre as nossas vidas, trazer uma bênção especial, que milagres aconteçam no nosso meio, que feridas sejam curadas agora, ó Deus, que pessoas sejam restauradas e abençoadas, que histórias sejam escritas a partir deste momento, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que milagres não se explicam, se vivem, e nesta noite, ó Pai, que haja milagres na nossa vida. Com alegria, Senhor, consagramos a Ti este cálice, com a certeza plena de que a aliança foi estabelecida, e que ninguém, absolutamente nada, vai nos separar desta aliança. E em nome de Jesus, somos gratos por esse momento.
Aleluia. Antes de tomarmos o cálice, eu convido você a trocar pelo menos com 2 pessoas e expressar o quanto você o ama, o quanto é bom fazer parte da família de Cristo. Fale algo especial para o seu irmão. Abençoa a vida do seu irmão. Nós fazemos parte dessa aliança. Tomamos todos e sejamos gratos a Deus. Agradecer a Deus. Aleluia, aleluia. Nós somos uma família. Há um hino que diz que uma família bem ajustada, como é bom estar bem ajustado, que nós possamos estar bem ajustados, que verdadeiramente nós possamos estar unidos como igreja do Senhor, sabendo que o Senhor está às portas, celebrando sempre, sabendo que um dia nós estaremos com o nosso Pai, vivenciando o melhor, melhor do que todas as coisas que nós já provamos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem mais sábio que já existiu na terra, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quanta coisa boa nos aguarda. Quem sabe a nossa próxima ceia será com o Senhor, que nós possamos aguardar o Senhor para hoje, para agora, que nós possamos sair daqui com o desejo de viver a excelência na presença de Deus. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais essa rica e abençoada oportunidade de estarmos na tua casa adorando ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio de poder participar dessa mesa como família, Senhor, reunida, ó Pai, ao redor dessa mesa tão especial. Somos gratos a Deus, pois o Senhor tem alegrado o nosso coração, tem nos abençoado dia após dia, ó Pai, trazido à nossa vida experiências extraordinárias. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, que o Senhor abençoe a cada família representada aqui, ó Deus, que os teus filhos voltem para o lar agora com a bênção do Senhor sobre as suas vidas, que ao sair da tua casa, Pai, haja, Senhor Deus, uma certeza plena no coração de que o Senhor é fiel e poderoso para abençoar em todas as áreas de suas vidas, ó Pai, que ninguém saia daqui de maneira nenhuma, ó Deus, da mesma forma que chegou a esse lugar. Eu sei que alguns chegaram felizes, mas vão voltar para casa ainda mais felizes, ó Deus, pois a presença do Senhor, ela é real no nosso meio. Pois a presença do Senhor é que nos contagia e muda a nossa vida, Pai. Então nos leva em segurança. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa, Senhor, de uma forma plena, ó Deus, a cada um que aqui está. Meu Deus, em nome de Jesus, nos livra de toda maldade, de toda cilada. Guarda, Senhor, a nossa mente, guarda o nosso coração. Abençoa, Senhor, a cada dia vindouro nesta semana, e possamos viver de uma forma excelente diante do Senhor, vivendo a Tua palavra, ó Deus, na prática. Ó Pai, nos leva em paz agora. Guarda-nos, ó Deus, e nos abençoa, dando a vitória em nome de Jesus. Amém
e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Que a bênção de Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Vá em paz. Que Deus te abençoe.